Olá, vamos ao nosso Evangelho dessa sexta-feira. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, serenar os nossos corações, nossas mentes e primeiramente agradecer por estarmos aqui, por mais este dia da nossa existência. Pedimos o auxílio, o amparo de Jesus, nosso Mestre, dos nossos espíritos amigos, nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, para o dia de hoje, para que possamos desenvolver nossas tarefas com satisfação, boa vontade, para que possamos buscar com sinceridade o pão físico, o pão espiritual, que possamos contemplar as pequenas coisas, as pequenas dádivas, possamos contemplar a natureza, as oportunidades únicas que temos todos os dias, que possamos terminar o dia com a sensação de que tudo tenha valido a pena. E para isso pedimos o auxílio, a boa companhia, para que nós queiramos ver sempre o melhor e que tenhamos força para passar pelo que não for tão bom. Permaneçam conosco durante esse nosso breve estudo e reflexão, espíritos amigos, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aleatoriamente. Aqui. Vou baixar um pouquinho. Olha o que caiu. Capítulo 19, bem no início dele. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas. O poder da fé, item 1. Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traga o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava o menino, fez com que ele se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar este demônio? E Jesus respondeu: é por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que, se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Está em Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19. Bom, quanto tempo temos? Esse item maravilhoso nos traz muitos ensinamentos. Mas nós estamos aqui para falar à luz da doutrina espírita. E em pouco tempo, porque a nossa proposta é fazer uma breve reflexão para começarmos o nosso dia. Jesus não está desfazendo dos seus discípulos, mas ele usava desse método de histórias, né, dessa forma incisiva de falar, para causar realmente um impacto naqueles que o escutavam.
Então Jesus não está desfazendo dos discípulos dele, porque isso não condiz com a bondade de Jesus. O que aconteceu aqui? Este menino, né, os demônios, eles conheciam assim na época a forma de falar. E demônios, na verdade, não têm um sentido original, tá? Ruim. Nós é que ao longo do tempo fomos interpretando assim. Mas enfim, este espírito que fazia mal a este menino, aqui foi chamado de demônio, né? Nós sabemos no Espiritismo que nós podemos nos comunicar com o plano espiritual. E se podemos nos comunicar com os bons espíritos, também podemos nos comunicar com os maus. Neste caso, esse espírito que estava fazendo mal, Jesus o afastou. E os discípulos ficaram ali ressentidos, porque eles já haviam tentado fazer e não tinham conseguido. E aí Jesus disse: homens de pouca fé. A gente lê no primeiro momento e fica pensando, mas como eu faço para ter essa fé? E vamos lembrar que ontem falamos da lei da adoração. A gente pode cair na falsa ideia de achar que é adorar mais. Aí a gente vai querer até buscar recursos, então eu vou acender velas, então eu vou fazer promessas, então eu vou... Como eu faço para adorar mais? Porque o que eu estou fazendo não está sendo suficiente para Deus. E não é disso que se trata aqui. Essa fé que Jesus sugere aqui, que nós tenhamos ela aumentada, é uma fé refletida, é uma fé conquistada, não com coisas materiais. É uma fé conquistada com conhecimento, com reflexão. Esta fé que se trata aqui, que no caso dele que vai dar, inclusive as condições para que se ajude outros irmãos nessas condições aqui, é uma fé que a gente vai adquirir ao longo do nosso desenvolvimento como espíritos. Mas a gente precisa, então não preciso fazer nada, que essa fé vai acontecer, este poder, preciso. Nós estamos encarnados para isso. Está ao nosso alcance. A questão é que nós achamos que espiritualidade, conexão com Deus é um acessório na nossa vida. É como um chapéu que eu vou colocar na hora de ir na igreja, na hora de ir no centro espírita. E esquecemos que nós precisamos desenvolver, como ir na academia, como cuidar da alimentação. E não só pegar e ler e estudar, refletir, se apossar, depois praticar, ser caridoso, que venha de dentro, como nós já conversamos aqui. E aí sim, chegará o momento em que nós também vamos saber. Vai demorar, claro, porque precisa ser adquirido, o conhecimento precisa ser adquirido, para que nós saibamos fazer bom uso, a gente vai saber manipular os fluidos para curar, para ajudar, como Jesus fazia, que nós conhecemos como milagres, mas Jesus sabe manipular os fluidos com perfeição. Mas isso são muitos e muitos e muitos anos, reencarnações, e nós não temos pressa, não é mesmo? Mas essa fé é totalmente possível de ser adquirida. Nós vamos chegar lá com muita paciência, mas nós temos que aproveitar o hoje. Que Deus é tão bom e misericordioso que nos dá tantas oportunidades, Ele não tem pressa, que nós cheguemos à nossa perfeição. Hoje eu me estendi um pouco mais, então vamos ao Livro dos Espíritos rapidamente. Vou abrir aqui. Sobre as ocupações e as missões dos espíritos. Pergunta 563. Os espíritos vivem permanentemente ocupados? Olha o que os espíritos responderam para Kardec. Sim. O seu pensamento está sempre em atividade, porque eles vivem pelo pensamento. Mas é preciso não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. A própria atividade dos espíritos é para eles um prazer,
pela consciência que tem de serem úteis. Muito bom! Então, os espíritos vivem constantemente ocupados, mas são ocupações diferentes das que nós aqui nos preocupamos, né? Porque, claro, nós temos, como encarnados, temos as nossas obrigações. Mas um pouco do que quer falar aqui também é que chegamos num estágio de evolução do espírito, chegaremos lá, em que só as coisas realmente importantes tomarão o nosso tempo. Nós ainda somos muito pequenininhos, ainda nos perdemos, acabamos gastando o nosso tempo com coisas que não vão nos levar a coisas muito boas, e fazendo link com o Evangelho, né? Não gastamos com o nosso tempo com coisas que vão nos desenvolver, mas tá tudo bem, estamos em processo de aprendizado e isso que importa. Temos que ter, em primeiro lugar, vontade e depois a gente busca as ferramentas para caminhar, com a bênção de Deus. E vamos fechar os nossos olhos e agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Gratidão, Mestre Jesus, espíritos amigos, pedimos que a nossa água seja fluidificada, para que dela possamos fazer bom uso durante este dia. Permaneçam conosco, agora e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.